Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cola conosco que o assunto aqui é sempre essencial para quem trabalha com educação. E hoje o nosso tema é um daqueles que eu amo conversar sobre. Sempre que a gente vai discutir sobre arte, sempre que a gente vai conversar sobre filosofia, qualquer coisa que eu sinto que entanja ali uma lateralidade numa área que eu tô sempre por dentro, eu fico muito feliz. E hoje é um dia desses, porque a nossa discussão será sobre literatura atual para ler, ensinar e debater. Amo literatura, adoro ler, gosto de ensinar bastante, faço isso há alguns anos e debater faz parte da minha disciplina, da minha função ali. E junto comigo hoje, para ter essa conversa maravilhosa, está aqui, sentada à minha destra, ela, aquela que vence todas as questões envolvendo internet, envolvendo digital, envolvendo plataformas para gravação de podcast. Regiane Taveira está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda, Rê. Ai, que Tudo bem? delícia! Tudo para eu relaxar mesmo, não é? Os nossos ouvintes aí, só para eles entenderem, passei um perrengue para entrar aqui agora há pouco, mas tudo bem, não é? É o que eu falo, a gente sobrevive, né? Da minha era, lá a gente sobrevive à tecnologia e vai tentando a cada dia melhorar, não é? Mas aí o negócio vem, sabe para quê? Para cutucar. E aí te fazem, né? Não, não vou conseguir, não vou conseguir. A gente Consegue consegue. sim. Isso faz parte. Acho que você já colocou muito bem aí. Leitura, não é ensinar, literatura. Gente, né? Quem trabalha com os pequenos lá, eu falo que é a mágica. Quando eles começam a ler, quando eles pegam o gosto. Gente, eu vou. Olha, é enlouquecedor, é mágico, é uma delícia. Não tem palavras para a gente definir uma criança quando ela começa a ler. Eu falo que cada uma delas, nesses É meus legal. 30 e poucos anos aí, eu posso dizer que acho que eu lembro de cada rostinho. Olha que loucura. Mas não vou falar muito, não, porque a gente tem uma convidada aqui que, olha, eu sou fã. Sim. Eu vou tietar. E aí eu vou ficar quieta, porque eu acho que ela vai ajudar bastante a gente aqui hoje, não é, Keller? Perfeito, perfeito, exatamente. Porque junto conosco, compondo esta mesa de alto garbo, elegância, envergadura intelectual e educativa, pedagógica, está a Maria Cristina Furtado, que é doutora em teologia, especialista em educação e psicóloga. Na atualidade, é professora universitária e pesquisadora, ama escrever, compor, cantar e contar as suas histórias e continua a estar entre os seus maiores prazeres já há muitos anos. Eu sei que vai continuar por muito mais. Já publicou 9 livros pela Editora do Brasil e todas as histórias estão sempre ligadas a uma vivência pessoal, comunitária e ecológica, através da ética e da inclusão. Seja muito bem-vinda, Maria. É um prazer ter você aqui. Pronta para o papo? Opa, o prazer é meu. Ter a oportunidade de estar aqui com vocês é maravilhoso. Tá? Eu falar de literatura, falar da magia que é a literatura, é um prazer enorme, né? Falar para os professores, para os meus colegas, isso é essencial, eu gosto disso. E acho que a gente tem uma troca muito boa. Quando eu passo alguma coisa e eu sempre aprendo alguma coisa, e é esse prazer, é com essa alegria que eu estou aqui. Perfeito. E fique conosco que nós já voltamos para o programa. Atenção, professores e gestores! A Editora do Brasil apresenta Lab Livre, a plataforma de materiais digitais abertos que vai revolucionar o seu cotidiano escolar. Com simuladores, atividades interativas, jogos, materiais audiovisuais e muito mais. E tudo gratuito para você. Lab Livre, seu aliado tanto na sala de aula quanto na educação à distância. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra o futuro da educação. E hoje nós vamos então adentrar as páginas da literatura atual e descobrir como ela pode se tornar uma ferramenta poderosa, não apenas para a leitura, mas também para o ensino e o debate em sala de aula. O nosso objetivo hoje é ajudar os educadores, professor, professora,
todo mundo que participa da escola, que gosta da leitura, que quer defender esse direito, esse princípio e essa vontade para estar aqui com a gente, para despertar a paixão pela leitura e conduzir discussões relevantes que conectem a literatura contemporânea aos desafios e os interesses dos nossos estudantes. E à medida que exploramos esse tema, não podemos deixar de destacar o projeto Leitura de Bolso, uma experiência mágica por meio da literatura, lançado pela Editora do Brasil. O projeto aborda metodologias, o papel do professor e perspectivas da neurociência sobre o assunto, além de explorar competências socioemocionais e vantagens de trabalhar com a literatura, ética, poesia e música. Vamos lá. Primeiro, eu preciso falar aqui que eu amo a coleção de bolso da Editora do Brasil. É algo fantástico, é uma formação de professores completa e realmente cabe no bolso. Eu amo, 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 amo. Quando rola bet, quando tenho acesso aos livros, eu acho sempre incrível. É um ótimo presente também para você dar para os colegas professores, para trabalhar nos ATPCs, nas escolas. E é um material extremamente denso. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui com a Maria, que é uma das autoras, né, que trabalha, que escreveu esse material de bolso para acompanhar os professores, e no caso, o projeto Leitura de Bolso. Mas antes da gente começar o papo, Regiane Taveira. Quero muito Bora saber o lá. seguinte, quero muito saber o seguinte de você, hein? Você trabalha no momento ímpar da educação, que é o processo inicial de alfabetização ali, que eu já disse que para mim é mágico. Porque um dia a gente não consegue ler nada, no outro você está lendo, sabe? E o acesso à leitura é algo incrível porque você tem acesso simplesmente a toda a gama de conhecimento da humanidade, é só isso, né? É a porta de acesso para tudo que é possível. Para É você a aprender mágica. sozinho, para você se virar sozinho, para você se livrar de problemas, para você adquirir beleza, adquirir arcabouço, tudo está associado à leitura. Então, para mim, é um poder assim incrível. E eu quero te fazer uma pergunta. Bora Que lá. momento que você olhou dentro da tua escola e você falou assim, ok, um projeto de leitura, ter a leitura como primordial, ter a leitura como foco, trabalhar nesse segmento, agir nessa área da leitura é algo que realmente tem impacto. Pode ser em qualquer momento da vida que você falou assim, meu Deus, alfabetização, o processo de leitura, dominar isso é incrível. Ai, falando como professora, não é? Sim, Ah, lá quando eu trabalhei com alfabetização de adultos. é verdade que meio que Olha, faltou num processo, né? E tá correndo atrás daquele prejuízo no futuro, né? isso. E eu já comentei aqui que foi a minha primeira turma. Eu tinha 16 para 17 anos Nossa, no fundo de uma igreja. E já contei também, né? O Padre Tony já faleceu, mas ele mandava eu me pintar, por isso que acho que eu me pinto até hoje, para eu parecer mais velha. Mas o encanto, né, para eles, ele dizia, Regiane, passa um lápis nesse olho aí. Eu falava, tá bom, tá bom. Porque o encanto, né, aquelas pessoas não tiveram oportunidade né, de aprender na faixa etária que deveriam. E naquele momento, elas queriam tudo. E era assim, é, enlouquecedor e uma delícia, não é? Porque você ver uma criança aprender a ler é mágico, mas ver o adulto, ó, eu fico toda arrepiada. Imagina. Eu lembro que eu tinha uma lozinha, assim, dessas pequenininhas mesmo, e ali, cada coisa, né? Porque cada um também estava num processo, alguns liam alguma coisa, outros não liam nada. Então eu tinha que ter várias estratégias, e super nova, não é? Super nova para lidar com sim, tudo aquilo. E eu, olha, eu acho que foi ali que eu fiz. A leitura é tudo, né? Eu fantástico. preciso ajudar essas pessoas, porque com toda a dificuldade também, né, que eu tive na vida, eu tive o privilégio de ir para a escola, não é? Uhum. E eles não. Ali, ali já surgiu. E dali para frente, Keller, você não tenha dúvida. Com todas as turmas que eu trabalhei, em algum momento eu lembrava deles. Eu quero que essas crianças aprendam na idade correta, não é? Precisam aprender a ler, precisam entender esse mundo, né? Eu falo, a leitura, ela é a janela para o mundo. Você Perfeito. abre a janela e aí me vem à cabeça, é muito engraçado, já usei em várias formações de professores, mas naquela época, com a minha pouca experiência, enfim, eu lembro de contar para eles o livro da Ruth Rocha, que falava da alfabetização, de quando eles começavam a ler, a criança ela sai da escola, ela não lê nada,
E aí, eu sempre usei esse livro, É porque o você. Palavras, muitas palavras, não? Tem Que um aí livro dela eles que eu me lembro. olham, e aí, né, vai ler. O menininho vai para a escola, não sabe ler nada, mas aos poucos ele vai saindo, e aí na É, rua ele fala. Eu não lembro o é nome, isso mesmo. me Eu acho que é o fugiu o nome. Palavras, Muitas Palavras. É um E livro isso é infantil muito bom. encantador. Porque ele vai aos poucos, né? Cada dia que sai da escola, olha ali, tá, Aí, e vai o ônibus para pegar o ônibus. No começo ele viu um monte de rabisquinho e aí eu imaginava, né? Imagina a pessoa que não sabe ler é isso, não é? E aí dali para frente eu falo que em todos os meus esforços, talvez em algum momento não tenha conseguido, porque a gente não consegue o 100%. Sim. Mas a leitura, ela é a base, não é? E lá na alfabetização tudo começa. Perfeito, perfeito. Gostei muito de ouvir. A gente já conhece um pouquinho da sua experiência, né, quando trabalhou com alfabetização de adultos, mas é sempre algo mágico e importante de lembrar. Eu quero ouvir também de você, Maria. Teve algum momento onde você falou assim, ok, leitura é o lance, aqui é o negócio, gosto muito disso, e é importante ter projeto, ter método, ter forma de trabalhar com a leitura. Teve algum momento que essa ficha caiu para você? olha, eu sempre gostei de ler. Desde criança, que a leitura na minha casa sempre foi muito estimulada, né? Ai, Então, que ela bom. foi algo muito importante. A mesma coisa eu fiz com as minhas filhas, né? Estimulando, contando histórias, que a gente sempre começa contando as histórias que são muito importantes. E quando comecei a escrever, eu comecei contando história para minha filha mais velha. O meu primeiro livro, que foi Flor de Maio, foi uma história que eu contei para ela, né? Nós estávamos vindo da escola e eu contando, até que eu contando, não, nós passamos por um jardim onde havia acontecido o inseticida colocado, as borboletas voando, indo embora, e dali comecei a contar a história pela pergunta que ela me fez. Então, assim, quando cheguei em casa, Surgiu. né, fui contando pelo caminho todo. Cheguei em casa, estava meu marido e que disse para mim: Nossa, que história bonita! Ele ouviu uma parte, né, que eu estava terminando. História bonita, escreve. Não, eu nunca pensei que eu pudesse escrever. Não, escreve. E eu escrevi. Eu disse: Tá bom, então vamos escrever. E aí foi quando eu comecei como escritora, né, com Flor de Maio, Viva a Liberdade e tal, e comecei a ir às escolas. Comecei a ir, visito muitas escolas até hoje, isso foi em 1900 meu primeiro livro, primeira edição foi em 1986. Olha só, Caramba. hein? Olha o tempo que tem, né? E aí eu comecei a ser chamada a ir para as escolas, que eu me propus a sempre fechar a, o trabalho, né, de leitura com as crianças, e aí eu fui vendo a importância disso, a importância não só como professora, mas naquele tempo eu não estava mais dando aula para as crianças, fiquei só escrevendo, né? E fui muitas escolas, muitas, de 15 em 15 dias eu estava numa escola, né? Até hoje isso ocorre. Então, eu fui vendo os inúmeros projetos, eu disse, meu Deus, é isso aí, cada vez mais a gente precisa incentivar. Fui conhecendo, fui estudar, inclusive mais, fiz especialização, porque eu vi a importância que tinha, sabe? A Nossa, minha presença, inclusive nas escolas, como autora, o quanto que isso as crianças valorizam, né? E o trabalho feito por elas. Eu digo, meu Deus, isso é um projeto lindo, porque a gente vai em muitas escolas e as escolas apresentam coisas maravilhosas, mas tem outras que você sente que está faltando. E se tivesse uma ajuda, se aquele professor tivesse uma orientação, ele faria, porque o professor normalmente faz isso com muito boa vontade, mas existem as limitações, né? Então eu resolvi escrever e me dedicar muito a isso, a esse desenvolver, sabe? Pela perfeito. leitura, né? Fui percebendo ali as possibilidades de troca, né? Porque no fim, meio que todos esses livros de formação de professor
que nós fazemos com tanto amor e que a gente desenvolve com tanto carinho, é meio que uma forma de tentar facilitar essa troca de informação, né? Facilitar algo, Exatamente. tirar do ponto A, dividir com o ponto B, trazer do ponto C, espalhar para todo mundo. Então, meio que foi nessa linha que veio a ideia de fazer, de construir esse projeto de leitura de bolso, é isso? Exatamente, foi da vivência, né? Essa Perfeito. vivência nas escolas, né, nas leituras, no que eu via, que veio essa vontade de ajudar. Uhum. E também Isso, porque recebia, sempre recebi. No início eram cartas, agora são e-mails, né? e-mails. E-mails e tal. Às vezes me perguntando como é que eu posso fazer, como é que eu posso trabalhar. Então, eu digo, bem, tem muita gente querendo e precisando disso, né? Vamos Precisando ajudar dessa ajuda. ajudar nessa informação. Porque também tem uma questão que me surge logo depois de você explicar a necessidade de onde surgiu. Porque o impacto que causa. Porque assim, desde sempre, as escolas tentam trabalhar com a leitura e trabalham de maneira extremamente competente, com mais sucesso, menos sucesso, dependendo do lugar, dependendo da escola, dependendo de um milhão de coisas, né? Quando a gente fala sobre criar um projeto que vai facilitar a leitura, é um outro ponto, porque é uma ideia de minimizar risco e maximizar resultado, né? Um projeto ele serve Perfeito. justamente para a gente agir diretamente da forma que funciona, né? Usando ciência, usando referência. E aí eu queria te perguntar uma coisa, porque vivendo nessas várias escolas, eu tenho certeza que você deve ter visto, contemplado e recebido feedback sobre o impacto da abordagem na aprendizagem dos alunos. Quando a gente trabalha com um projeto focado, princípio, meio, fim, começo, objetivo, ideia, o resultado é diferenciado? Fala para mim como é que é esse Com resultado. certeza, com certeza, né? E a metodologia, então, do professor vai influenciar muito, inclusive do aluno gostar de ler ou do aluno não se interessar pela leitura. Então, isso é muito Boa. importante, né? Então, até porque, como a nossa colega falou, a criança ela entra na escola louca para aprender, né? Ela quer aprender. Então, ela quer ler até para poder ter autonomia nas suas histórias, né? Então, para isso, os bons livros são muito importantes, mas como fazer, como trabalhar? Nós temos que pensar que muitas vezes a escola vai ser o único lugar para muita criança em que ela vai ter como acessar aos livros. Verdade. Ali ela vai ter. E se ela não sair com muito gosto, com muita vontade de ler, ela para ali, acaba ali. Né? Então, por isso, as metodologias, as abordagens do professor são extremamente importantes. Né? Então, nós temos o quê? As metodologias ativas, né? Em onde o aluno exerce o papel central. E isso é importantíssimo. Ele ter esse acesso, né? Ele que vai conduzir. O professor está junto, mas o aluno ele está participando de tudo, até do projeto, então até da elaboração do projeto. Né? Então, com as metodologias ativas, que nós temos diversas, né? A sala de aula invertida, a gamificação, né? São jogos, a cultura do fazer, ele mesmo fazer, mas o mais adequado para a literatura, a meu ver, é a dos projetos. Então, você monta o projeto. E foi pensando nisso, olha, para te dizer, eu fiz até uma especialização centrada no aluno, na PUC de Porto Alegre, para eu escrever esse livro. Para me ajudar a escrever, eu fui fazer essa especialização para eu ver, então, o que eu podia realmente oferecer, as metodologias e tal. Né? Então, está ali, no meu projeto de leitura, né, uma experiência mágica, por meio da literatura, da ética e da música, eu coloco o quê? O foco no próprio aluno, né? Uhum. Em que ele, então, através dessa metodologia, que vai ser mais do que uma ferramenta, ela vai procurar ajudar na elaboração, para que seja uma experiência mágica mesmo, algo divertido, prazeroso, em que fique sentimentalmente agradável.
E que ele venha lembrando, toda vez que falar de leitura, ele vai lembrar de coisa boa, então ele quer ler. Por quê? Porque eu digo assim, se um professor começar, cobra, manda para casa ler, vão, vocês vão para casa ler. E Só depois entrega tem o um livro e fala, trabalho vai para ler, fazer, né? Não pode vai ser ler. assim. Não pode, né? E depois, assim, olha, agora vamos fazer uma prova. Não, para quê? Vamos fazer outras formas de avaliação em que ele tenha toda essa participação. Então, o projeto que eu penso, que eu proponho, é que ele possa participar de tudo, né? E aí ele vai, né? Nós vamos ter aqueles 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a conviver, a fazer, a ser, né? Está ali. É assim que eu vejo. Nossa, é incrível, é incrível. Eu quero ouvir a Rê, Perfeito. porque a Rê, Gente, ela ama os 4 pilares, lembra desse projeto, se sempre. envolve, né? Deve estar assim Tem que ser, vibrando. né, Rê? Faz Tem, sentido, Rê, com tudo isso que a tem gente que está estar. falando? Sim, né? E a Maria falando agora, me lembrei de um projeto que fizemos numa escola já uns anos atrás. Eu não vou ficar falando muito de tempo atrás, não, porque faz tempo mesmo. Que Nada, eles foi liam ontem. os livros e eles, né, levavam o que queriam para eles lerem. Não é? E eles vinham para a escola e a gente tinha um painel no corredor, e olha aí eu já lembrando e já pensando agora, né, para fazer também. No corredor tinha, e aí tinha as indicações para a leitura, e eram eles que faziam. Ai, que Eles legal. indicavam, leiam tal livro de tal autor. Quem queria, depois de ler, indicava os livros. Gente, aquele painel vivia lotado de papelzinho com aquelas taxinhas, sabe? E eles colocavam ali que eles queriam indicar. E aí, daquilo, né? Porque esta coisa mesmo de você ir apreciando cada vez mais a ler. E aí eles faziam assim: posso fazer uma propaganda? Pode. Aí ia lá na frente, na sala, e falava do livro. Mas isso tudo, né, também, como vocês bem colocaram, tem famílias, tem crianças que passam por famílias que eles gente, não tem, né? Não tem. Lá na Muitos. periferia onde nós estamos, né, Kelly, não É, tem, né? A grande maioria, não posso dizer assim, né, que são todos, mas a grande maioria, o pai não tem esse acesso, é na escola. Então, nós, professores, temos, assim, uma responsabilidade imensa de fazê-los, né, querer ler, gostar de ler. E aí, o professor tem que ser um leitor. Eu brinco muito, né, quando eu isso falo é verdade. falo com formação, faço formação. Gente, qual o último livro que você leu? Ai, peraí. Gente, nós temos que ler muito. Não é o tempo todo. Nossa, Regiane, mas eu dou aula em 5, 6 escolas, eu tenho tanto aluno, eu tenho. Mas tem, não tem jeito. Porque a gente precisa conhecer a literatura, a gente precisa entender ali quais são os livros que também chamam a atenção deles, né? Não é só livro, inserir poesia, sabe? Música, coisas que eles precisam ter acesso e às vezes não têm em casa. Então a gente precisa estar muito ligado o tempo inteiro, e para isso a gente precisa ler muito, o tempo Perfeito. todo. Né? Essa questão do projeto também, de ler todos os dias. Né? Quem trabalha com aluno de primeiro a quinto ano tem que fazer uma leitura todos os dias. Ah, Regiane, livrinhos pequenininhos? Não, não reduza a coisa pequenininha. Dá para ler livros grandes, fazer leituras de livros grandes em capítulos. Você pega lá um dia da semana, eu fiz muito isso. Na segunda-feira eu vou ler esse aqui que é, né, maior. Então, você para naquela parte bem legal, eles ficam a semana inteira assim: quando que você vai contar o resto? Quando que você vai. Só na segunda, porque esse aqui a gente dividiu em capítulos. E aí você vai fazendo eles terem vontade, não é? Ah, eu quero aprender a ler, porque eu já li esse livro, logo escutei isso uma vez de um aluno. Eu vou aprender a ler porque você não quer terminar de contar. Então aprende. E ele leu mesmo o livro, mas depois que eu li, ele foi um dos primeiros livros que ele pegou para ler. Então, assim, realmente é a gente que tem que estar ali, ó, o tempo inteiro incentivando, não é? Você sabe que eu gostei muito da sua fala também, Rê, porque, de novo, a Maria já colocou isso muito bem e eu queria só dar uma reforçada porque apareceu novamente na fala da Rê. Nós vivemos realidades distintas no Brasil, né? Você tem de tudo. O Brasil, ele é um continente, ele é gigante, a proporção dele é continental, e você tem escolas que estão extremamente bem equipadas, escolas que estão extremamente precárias ao longo desse espaço todo.
Mas um fato é, a leitura é importante e precisa ser um foco. E a gente precisa, né, dar um jeito para que chegue da melhor forma possível. Quando você, Maria, diz que muitas vezes o acesso ao livro vai ser na escola, isso é cada dia mais real, né? Porque com o celular é maravilhoso, gente, é incrível. Mas a gente tem sempre essa noção de que o mundo está todo na palma da mão. E de certa forma tá. Mas tem uma diferença no processo da leitura de você ler no WhatsApp, você ler uma página de internet rápida, você ler uma notícia, você ler no Instagram. É diferente do processo de você ler uma história com começo, meio e fim, uma história de um livro. Não estou desvalorizando a leitura do celular, pelo amor de Deus, porque é ótimo e quer dizer que a gente lê muito hoje em dia quando você observa. Mas é diferente de um processo de literatura, né? De um livro que você pega, de uma experiência que foi programada para aquilo. E não vou ser nem purista de falar só no livro de mídia impressa, porque tem leitores de e-book, tem tablets que reproduzem muito bem a coisa de parar um momento e ler. É que essa é a graça. A leitura parece que ela está ficando, com a velocidade do mundo, parece que ela está ficando uma coisa um pouco antinatural com a velocidade do celular. Quantas vezes nós mesmos que estamos aqui, professores que estão ouvindo a gente, não estamos lendo um livro, aí você para um pouquinho ali, pega o celular, dá uma olhada em nada, né? Porque a gente só passa aí na tela assim, dá uma olhada em nada, encosta e volta. Isso está acontecendo por quê? Porque a gente sente essa vontade do estímulo, não é? E o estímulo do livro, ele é na cabeça, não é a página que está mexendo. É como você se comove, como você se envolve com a história, que é o estímulo. E todo mundo sabe o quanto é maravilhoso quando você é arrebatado por uma história e você fica olhando as páginas diminuindo assim, e você fala: Meu Deus, está chegando no fim, o que está acontecendo? Eu quero chegar logo lá, eu quero chegar nesse fundo, eu quero terminar, o que vai acontecer? Isso é parte desse processo mágico também. E é um dos porquês é importante que a escola tenha esses projetos de leitura também. Porque, de novo, com o celular tão presente e com os livros nem sempre sendo acessíveis, dependendo da sua camada social, dependendo do local onde você está, a escola é essa biblioteca. A escola é uma biblioteca. Ela está ali para poder fornecer esses livros. Temos projetos maravilhosos, né, que permitem. O governo federal tem projetos incríveis que permitem que chegue livro nas escolas públicas, né? Temos escolas particulares com acervos maravilhosos, acervos históricos, inclusive, ali do lado. Então, essa questão ela é importante. E, Maria, primeiro você me disse se eu estou pirando muito aqui, e segundo, eu gostei muito quando você começou a conversar sobre o papel do professor. Porque Uhum. tá na gente essa chave, não tem jeito, né? É o professor que vai servir ali de mediador entre a leitura. Quando a Regiane fala sobre o professor que sabe instigar e da importância do professor ser leitor, é justamente para a gente conseguir instigar a leitura. Faz uma Perfeito. diferença, né? Então, primeiro, diz se eu estou viajando no que eu falei sobre livro, e segundo, me fala um pouquinho sobre o papel do professor na atualidade, né? Como que o professor pode utilizar? Qual que é o papel do professor quando a gente fala sobre literatura, inclusive quando fala sobre literatura contemporânea, porque tem um diferencial. Na hora que a gente cita esse contemporânea, né, tem algo aqui. Então, fala um pouquinho Sim. mais para mim. Bem, o professor é essencial. Quando nós falamos, então, em professor da educação infantil até o quinto ano, ele é especialista no aluno, É verdade, principalmente no aluno, é verdade. né? Então, assim, é, ele precisa focar mais do que em qualquer matéria, embora tudo isso é muito importante, mas ele precisa se preocupar em desenvolver o aluno. Desenvolver o quê? As competências e habilidades cognitivas e socioemocionais, que a cada ano, né, da educação infantil até o quinto ano, vão se tornando mais complexas. Não é isso? Então, assim, as habilidades que deverão ser desenvolvidas tanto na dimensão dele individual, né, essa preocupação, através de trabalhos individuais, como também na coletiva, através de trabalhos em grupos, com reflexão e pensamento crítico. É mais do que só ler, articulando palavras, não. Pensar, raciocinar. Para isso, é claro, como nós falamos, nós temos que ter uma literatura contemporânea, né, que eu chamo uma boa literatura contemporânea, é aquela que vai trazer histórias em que o leitor vai olhar para ele próprio durante
a história, porque estará trazendo interesses dele, mas não só, para o outro e para o mundo, né? Porque a literatura contemporânea tem isso. Ela está refletindo o mundo, não é Sim. só coisas individuais, uma parte individual. Então, cabe ao professor auxiliá-los a desenvolver as, as, as habilidades, claro, cognitivas de ler, né, de entender, e desenvolvendo, inclusive, habilidades de ouvir, dialogar, também respeitar o outro, o ambiente em que se encontra, refletir e cuidar do ambiente em que se encontra e do meio ambiente, né? Por quê? Para que os professores possam desenvolver, então, também as competências socioemocionais. Quais Tão são? importantes. Empatia. Oh, como é importante nós termos empatia pelo outro, né? A consciência da diversidade que existe, o respeito ao diferente de mim, também a autoconfiança, sim, em mim, resiliência, liderança, capacidade de resolução de conflitos, tudo isso misturado, né? Então, para que isso? Para que a gente possa viver essa ética da inclusão, e onde tem lugar para todos, se houver respeito e solidariedade, né? Eu vou muito às escolas, como eu te falei, por causa dos meus livros, né? Então, eu ser convidada pelas escolas, como eu falei, eu faço o fechamento das leituras, dos projetos e tudo mais. Então, o que eu faço? Como meus livros têm poesia e música, né? Ali dentro ele já trago poesia e música. Então, nós relembramos a história, falamos a poesia, recitamos, cantamos, e também depois eu também trago perguntas a eles e eles para mim, né? Nós vamos fazendo todo esse trabalho. E aí é fácil nós podermos ver como é que foi esse trabalho. Quando já na primeira pergunta eu começo assim, o que ficou de mais importante para você no livro, Boa. na história? Claro que vão ser perguntas diferentes, porque são pessoas diferentes, e isso é importante que seja, né? Senão é porque foi, né, colocado que tinha que ser assim. Não, eles têm que refletir. Então, aí você vai vendo pela resposta o que eles entenderam, a reflexão, a empatia, o respeito do professor pelo aluno e do aluno também pelo professor e pelos colegas. Então, essas respostas diferentes, com mais ou menos profundidade, depende, mas vão sendo assertivas, com toda certeza, né? Então, isso aí é extremamente importante. É um trabalho maravilhoso que pode ser feito, né? E eu Sim. vejo isso sendo feito, né? Essas habilidades, essas competências, isso é extremamente. Esse é o papel do professor, a Nossa, meu ver. amei. Amei, amei. E eu sei que às vezes pode ser complicado o professor, porque o professor pode falar, tá, como eu faço isso? É aí que entra o material que a gente está conversando aqui agora, né? Exatamente. Porque você pode adaptar, claro, para sua realidade diversas coisas, mas a estrutura principal, a estrutura do começo, meio e fim, como chegar lá, está sendo oferecida como uma formação para o professor. Porque, novamente, todos nós entendemos 100% do processo de que às vezes está corrido, como a Rê mesmo falou, às vezes é duas, três escolas, às vezes tem uma Perfeito. realidade que dificulta um pouco para você para parar, né? Para parar, pensar desde o zero. Então, quando você tem uma estrutura que vem com a metodologia, vem o porquê, vem para onde, vem como, você coloca ali a sua identidade no processo, né? Seu nome, sua Perfeito. identidade, para onde que vai, você preenche ali, acrescenta um material. Eu acho que aqui é onde a gente ganha uma potencialidade mágica muito grande e tem tudo a ver com essa ideia de que não é dirigido, né? Sim, Porque de novo, o método não é que o método ele fala para onde vai chegar, não, ele te dá a ferramenta para chegar, né? Caminho. E o isso. caminho, você, assim como as respostas são sempre tão diferentes quando você fala de um livro, o caminho vai ser trilhado pela escola, pelos estudantes, pelo professor. Eu acho que isso é algo
É algo. Mágico a palavra. Tua escolha tá perfeita de palavra, né? Porque é isso mesmo, é muito mágico. Tô falando bobeira, Rê? Imagina, e aí já vem logo aquela chamadinha que eu sempre faço, e quem me conhece sabe que eu faço mesmo, que leitura é um conteúdo. É verdade. Sim, E eu não, né? E assim que a criança aprende a ler, eu vou ensinar as estratégias de leitura. Porque também isso é super necessário. Olha como é importante esse professor, né? Entender todo esse caminho. Eu vou ensinar meu aluno lá a selecionar o que é importante, a fazer as antecipações, inferências, verificar Uhum. tudo isso, porque a leitura, a gente tem que ensinar, não é? Porque senão fica aquela coisa de ler por ler. Não é, também não é assim, que é o que eu estou dizendo, é um conteúdo lá da escola. E que, né, vocês colocaram, a Maria colocou, lá de primeiro a quinto ano, é isso que eu tenho que apostar, não é? Porque se ele chega lá para você, Keller, que eu sempre brinco, já pensou? Sabendo selecionar muito bem, fazer as antecipações, inferências, fazendo a Ah, eu verificação de toda a leitura, agradeço. você não vai ter o aluno do século É, XXI? passa pra cá, que aqui é só crítica, construção, discussão, e a gente vai pra Exato, outra etapa de entendimento, né? exato, exato. Amei, Rê, amei. Porque, de novo, isso mostra a essência da ideia da literatura e a importância da gente dialogar com essa literatura com hoje. Acho que quando você coloca, Maria, a ideia de que é uma. De o que está sendo construído é para o contemporâneo, é para a discussão do mundo atual, aqui tem um poder muito grande também. Porque, assim, não, pelo amor de Deus, gente, Shakespeare é maravilhoso, né? Claro, a gente não está descaracterizando nada do clássico, nada que é tão essencial. tá. Mas é para lembrar que tudo tem um contexto histórico. E nós temos produções incríveis. O Brasil, principalmente quando a gente fala sobre literatura para criança, para escola, o Brasil tem uma produção incrível. Dá uma olhada nos autores e nos títulos que a Editora do Brasil tem disponível, só para você ter uma noção. O que Sim, você precisar, você encontra autor para falar. Você precisa conversar sobre abandono? Tem autor discutindo. Você quer ficção científica? Tem autor trabalhando. Você quer fantasia? Tem autor trabalhando. Você quer falar sobre luto? Tem autor trabalhando. A tua escola ainda não trabalhou bem sobre tudo que aconteceu no processo da pandemia, que nós tivemos até pouco tempo? Tem autor que trabalhou maravilhosamente bem. Tem mistério. Tem de tudo para que a gente consiga construir e, de novo, refletindo o Brasil. E eu vou E o, compartilhar uma experiência incrível aqui, que quando você tem Brasil ali, que a gente olha também um pouco do nosso dia a dia, é fantástico. Tem um autor que eu gosto muito, que escreveu um livro de fantasia brasileiro, e nesse livro de fantasia tem uma hora que tem uma luta, assim, um estilo de luta. E ele tá descrevendo a capoeira. Mas foi tão olha, legal eu abrir ali e ver uma descrição de capoeira no mundo de fantasia, sabe? Eu olhei assim e falei, nossa, que bacana. Porque a descrição, alguém que não conhece ia passar por ele sem problema, né? Falar assim, ah, do que ele tá falando? Não sei. Mas o livro tinha esse DNA ali, que é uma coisa nossa, do nosso contemporâneo. Então é bom a gente se ver. O brasileiro adora se ver nas coisas, né? Quando nós falamos sobre uma literatura que vai refletir no estudante, também passa por uma literatura que está falando sobre o mundo que a gente está falando hoje. E você ia falar alguma coisa, Rê, eu te cortei. ah, é porque aí eu vou puxar sardinha para Maria, não tem como. Vai. O pretinho, meu boneco querido, né? Gente, não tem como não ter usado, eu fico até arrepiada, não tem como não ter usado, É. né? O que a gente encontra ali, as explicações, são tantas especificidades, né? Que não é só de raça, mas de muita coisa que você consegue trabalhar com a criança. Esse é um livro que eu dividi em partes, mas a Maria vai me, aham, me ajudar. Se eu não me engano, aí eu usei ele em 2009. Ou foi em 2013, quando eu voltei para a sala. Porque teve uma época que eu saí da coordenação de uma escola e voltei para a escola. E aí eu usei esse livro porque ele veio pelo PNLD. Se eu sim, não sim, estive. sim. Isso. E Perfeito. a gente tinha as caixas nas. 2013, se não me engano, Ai, no PNLD. isso mesmo. Então foi isso quando eu voltei para a sala, fiquei 2013, 2014, eu usei seu livro, por isso que eu falei, vou tietar, porque não tem como. Quem não conhece precisa conhecer, não é? Atual, atual, atual. Dá para você trabalhar muitas coisas e de fácil entendimento, apesar de, é o que eu falo assim, com uma escrita muito boa, mas de fácil entendimento, sabe? E desperta nas crianças assim. Eu vivi, então eu posso falar que é Perfeito. maravilhoso.
Que bom, que Perfeito. gostoso ouvir isso. É sempre muito bom. Não, e é bom para a gente atentar mesmo para essas construções. Olha que maravilha que tem. E tem uma outra coisa também, professores estão ouvindo a gente. Você ter acesso ao e-mail, a conversar com o autor se precisar, o autor colar na sua escola, é muito legal, viu? Gente, Os estudantes, a molecadinha ama, eles levam o livro, é um momento verdade. assim, é um momento incrível. Deixa eu puxar mais uma pergunta para você, Maria Cristina, que está aqui conosco. Porque tem uma perspectiva que ela já faz algum tempo que nós colocamos na educação, né? Que vários professores, pedagogos estudam os desdobramentos da neurociência dentro da educação. É o que é muito importante, porque a neurociência ela tem oferecido perspectivas importantes sobre o processo de aprendizagem no geral, inclusive da literatura, né, com a literatura. Então, acho que isso é algo muito importante. Nós ainda estamos entendendo. E eu sei que a palavra dá uma assustada, porque eu já vi professor falando assim, mas eu tenho que ser médico agora, né? Como é que eu vou fazer? Não é, você não precisa estudar a neurociência, nós estamos estudando como que ela se aplica à educação, os desdobramentos, as descobertas científicas que nós temos hoje e como que impacta a nossa vida em sala de aula e como que facilita o processo de ensino. Então, eu queria saber se você pode compartilhar com a gente um pouquinho como que essas descobertas elas podem ser aplicadas na prática educacional, né? Para tornar essa leitura uma coisa mais eficaz, mais viva, mais participativa, mais significativa para os estudantes. E lembrando que mesmo se o professor, eu não sei de nada, o livro está abordando, né? É sempre importante. Ou literatura atual, ele está ali abordando, né? Esse tipo de material. Então, pode falar um pouquinho para a gente, por favor? Claro. Olha, eu tenho estudado, eu gosto muito da neurociência. Eu tenho estudado neurociência tanto para educação como para psicologia, né? E tenho aprendido muito e tem sido excelente o quanto que ela tem nos dado caminhos, né? Mostrando como nós podemos agir, né? E é impressionante. Por quê? O que nos diz a neurociência, por exemplo? Todos nós gostamos de coisas novas. Sim, Gostamos de fazer descobertas, de responder perguntas, gostamos de jogos. Quem não gosta, né? Então, veja bem, vamos pegar o aluno. Nós temos todo tipo de aluno. Tem aquele aluno que não consegue ficar na cadeira quieto, né? Que se for, o foco está ali, está lá e tal, ele não. Mas esse mesmo aluno, ele é capaz de passar horas jogando, vendo filmes, navegando pela internet. E se tiver algo interessante para ele ler, ele também vai ler. Se ele achar que é bacana, se ele gostar. Ele tem que gostar. Então, a neurociência parte de que toda criança quer aprender. Mas, para o aprendizado ocorrer, ela precisa estar o quê? Sensibilizada, perfeito. né? Emocionalmente envolvida, desejar aprender. Tá? O cérebro, ele aprende em redes neurais. Então, quanto mais abertas forem as possibilidades de aprendizagem, mais ricas elas poderão ser. Entende? Então, ela deve visar o desenvolvimento integral do aluno, com os próprios alunos tendo oportunidades de fazer, pensar, conceituar. Porque eles vão estar trabalhando, eles vão se interessar, eles vão estar aprendendo, fazendo, curtindo, gostando, se divertindo. Isso é bom. Por que a aprendizagem tem que ser alguma coisa ruim? Não, que te obriga a isso. Eu sou contra tudo isso. Eu sou a favor do gostar, do envolver a criança o máximo que puder. Então, quando elas fazem tarefas interessantes, caramba, ótimo. Vamos escolher, então, livros interessantes, oferecer a elas livros interessantes que tragam novidades, né? E vamos ler esses livros de forma onde todos, eu estou falando de criança, né? De criança de primeiro, segundo, terceiro, que onde todos possam ler juntos, ler de forma onde todos participem, interajam, reflitam, criticam, todos.
Então, uns vão aprendendo com outros, trazem novidades, trazem coisas da sua casa. E depois, não é, volto a dizer, não é mandar a criança ler e vou fazer um trabalho. Não. Vamos criar algo muito interessante através da leitura. E isso, a neurociência está nos mostrando que é esse o caminho. Está aí, está claro isso. Então, não é difícil, não é algo complicado. É entender que nossa aprendizagem é através de redes neurais, uma coisa está ligada à outra. Então, é preciso que a gente olhe para o mundo, olhe, e as crianças, então, eles vão se desenvolvendo. Perfeito. Para realizar essas ligações, né? Para facilitar esse processo. Exatamente. De novo, fazer o uso fazer o uso inteligente dentro da pedagogia, dentro do nosso ensino, de algo que já está na gente, né? A rede Já vai está. acontecer, quer eu Exato. queira, quer não, ela está aqui. Então, é conseguir fazer essas ligações de uma maneira inteligente, né? Conexões mesmo, né? Perfeito, Não muito é? bom. São essas conexões que a gente precisa estar o tempo inteiro atento, não é? Não Exato. é, não é fragmentado, tá tudo ligado. Isso, ligado. É Exato. isso. Falou tudo. Fique atento que nós já voltamos. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Maria Cristina, vamos lá. Nós estamos falando aqui faz tempo sobre a importância de criar um projeto para leitura, de construir um processo, de entender, de fazer isso com objetivo, de fazer isso de uma maneira que eu aproveite o que está na nossa natureza, na construção cerebral mesmo, médica, científica, de como nós somos construídos, nossos fiozinhos aqui foram ligados, e aproveitar isso para desenvolver melhor a leitura também. Nós conversamos também aqui sobre o papel do professor, sobre a importância de desenvolver, de conseguir ali abraçar o estudante e mostrar que a leitura ela pode ser incrível. E de fato, a leitura pode ser várias coisas, porque tem leitura para todos os gostos, todos os tipos, tamanhos, idades. Nós temos Perfeito. construção cultural para esse momento. Então é saber mesmo, olha, tá na idade, é para isso, eu quero trabalhar isso aqui, quero desenvolver essa técnica e tá aqui a importância do professor. Falamos também da importância da escola, como esse bastião da cultura mesmo. A escola é isso, né? É aquilo que traz a cultura para o local, traz a cultura, que defende a nossa cultura brasileira, defende a nossa cultura local. É importante e o poder do livro nessa natureza. Mas eu quero pedir uma coisa para você. Você pode Sim. ajudar a entender um pouquinho sobre como que funciona o passo a passo de um projeto de leitura? Como você descreve um projeto de leitura de bolso? Porque, assim, desde o objetivo até a aplicação em sala de aula, só para entender um pouco desse processo. E também para o professor ter uma noção que, mas eu já tenho um projeto de leitura aqui. Tá ótimo. Olha aqui a chance de você reforçar, desenvolver, acrescentar coisas, trocar. Nós, professores, desde a pandemia e antes mesmo a gente já fazia isso, eu acho que a gente troca muito pouco. Criar esses momentos de fórum onde nós podemos trocar, conversar, passar informações, ela é essencial. Porque quando a gente está na sala, só o professor ali, é meio sozinho, né? Tô eu, a sala, meus estudantes, na sala os professores. Nós precisamos ter mais trocas. Então, eu queria saber se você pode compartilhar um pouquinho com a gente. E tem mais um processo que eu acho que é importante, que você falou um pouquinho lá no começo. Como que eu avalio se o projeto está funcionando? Como que eu avalio esse impacto? Porque às vezes a gente está Uhum. muito preso naquela avaliação de vou dar uma prova. E não é por aí, né? Não é nesse caminho que a gente está conversando quando fala de um projeto que, que se propõe ser tão aberto, se propõe trabalhar com o prazer, com o gosto, através do gostar para o estudante. Fala um pouquinho para mim como que funciona o projeto Leitura de Bolso, assim. Olha, o projeto de bolso que eu proponho, né, que é o de literatura
ética, poesia e música, né? É essa mistura. Então, assim, existem inúmeros projetos de leitura, né? Esse é algo que eu costumo misturar, porque é a minha maneira de ver, de perceber, né? De escrever, inclusive, Integrar, e, né? né? Então, é exatamente. Então, ética, por que primeiro? Vamos ver, por que ética? Porque a falta de ética é muito grande. E uma das coisas que nós mais precisamos é colocar a ética, né? A importância da criança respeitar a si mesmo, respeitar o outro, né? Então, assim, isso todos os meus livros, e eu proponho para o professor não só os meus livros, mas os outros, ele está ali a ética, né? Onde ele vai ver de todas as formas, do respeito ao outro, respeito a si, como eu já falei, né, antes. Então, tudo isso é muito importante. Temos também a poesia e a música. Então, vamos ver qual seria. Vamos lá, primeiro, os passos que você me pede, né? Primeira coisa, o professor tem que ter um objetivo geral, né? O que eu quero? O que eu vou fazer com tudo isso? Né? Primeiro ele sozinho lá, o que eu quero? O que eu desejo com esse projeto? Eu vou trabalhar ética? Né? Eu, eu quero isso? Eu quero trabalhar poesia, música? Olha, eu posso fazer isso tudo. Então, ele vai colocar o objetivo geral. Depois, minha proposta é um projeto transdisciplinar, né? Onde várias disciplinas possam estar ali, porque mas ele não vai falar, olha, eu vou falar sobre matemática, isso, não, mas está tudo bem. Né? Ele vai colocar os objetivos específicos. Né? Então, nesse objetivo específico, ele vai dar desde de português, sobre a ética, o que eu quero, quais são os objetivos, o que eu desejo. Né? Depois disso, então, ele pode, ele pode até levar para a direção da escola. Ele pode, olha, eu quero fazer um projeto muito grande, eu quero que todo mundo que envolva, até os pais. Olha que bacana os pais. Às vezes, quando eu vejo os pais se envolvendo, eu Legal. adoro, né? Porque eles começam a entender a importância do aluno, da leitura do aluno. Então, isso é importantíssimo. Depois disso, de fazer passar por essas partes, é que eu digo que ele vai levar o projeto para o aluno, para ele montar. Então, assim, já sei mais ou menos, eu tenho 2 temas. Então, vou levar alguns livros, a minha proposta, para eles pensarem, para eles terem o prazer de escolher. Eu posso trabalhar com esse, eu posso trabalhar com aquele, mas vamos escolher, vamos deixá-los escolher. Então, o tema, o livro, é muito gostoso a criança também poder participar disso. Depois, mas onde é que nós vamos fazer essa leitura? Dentro de sala? Pode ser. Tudo depende da escola, das possibilidades do professor. Ah, mas será que eu posso fazer no pátio? Será que eu posso fazer também na sala da biblioteca ou na sala do teatro? Quem sabe a gente vai fazer essa leitura até se vestindo, com figurinos, pegando o que tiver. Se não tem, pode ser até com um lencinho aqui, mas que quando a criança entre naquela sala, ou ela bota essa fita, ou ela bota aí, entrou, ou é o momento da magia. É o Um outro momento em que ela mundo. vai entrar naquilo. É uma diversão. Então a leitura começou a ser a diversão. Vamos dividir, você lê isso, outro lê aquilo. Ah, vamos falar poesia, né? Chegou a hora, né, da poesia. Então, um diz, aí entra logo em seguida, entra a música, que, por exemplo, na minha proposta, nos meus livros, você tem a plataforma da editora que você está lá com a música. Então, você está lendo o livro, de repente você chegou na hora da música, você coloca e ali vai passar toda a música ali. Então, por exemplo, se o Leãozinho no Rei Leão Careca, que é sobre a importância de ser respeitado, apesar de não ter juba.
né? Ele diz assim: posso ser forte, fraco, vencer ou perder, sendo leão ou leoa, dançar, cantar, nadar, correr, é linda a diversidade ao meu redor. E depois já entra a música. O importante não é só o que os nossos olhos podem dizer, mas aquilo que mesmo sem podermos ver, é preciso perceber. E assim vai. Isso aí faz parte. Eles aprendem a cantar. Então, depois disso, dessa leitura, vamos parar aí? Não, não vai parar. Vamos então reunir, vamos fazer rodas de conversa e vamos fazer as perguntas. Vamos perguntar sobre cada parte especificamente. Vamos pela ética ou vamos falar da poesia, o sentimento, como é que ficou aquilo, o que é que ele sentiu. Ai, a criança tem um sentimento tão gostoso, ela se envolve tanto, a música é tão gostoso quando tem, porque tem ritmo, tem tudo ali, né? Então ele vai e vamos aprofundando através de perguntas, com elas querendo responder, e depois vamos fazer a apresentação final. Ou vamos fazer uma peça de teatro, ou vamos chamar o autor, né? Como onde eu vou normalmente, sou eu que estou lá. Mas muitas vezes eles Incrível. também me apresentam peça. Eles me apresentam a peça de teatro, que é uma delícia, né? Poder participar. E depois disso tudo, gente, e durante também, o professor pode ir fazendo pequenas avaliações como: o que vocês acham? Vocês estão gostando? Vocês estão participando? É bom isso? As crianças poderem ir dando feedback para o professor, podendo dizer o que estão sentindo. E no final, depois dessa apresentação final, que se puder, leva pai, leva mãe, leva todo mundo que puder, vamos ver o que a criança sentiu, curtiu, gostou, quer fazer de novo? Vamos ter oportunidade? Aí essa é a avaliação. Isso é para levar para o resto da vida, entendeu? Uma prova se esquece, mas isso não esquece. Que anos se passam, eu volto naquela escola, ou encontro com a criança, eu vivi isso, a senhora estava aqui. Olha que delícia, Nossa, que muito incrível. Pra você gostoso. ver que um processo inteiro, né? Uma participação inteira, uma vivência mesmo. De novo, Exatamente. o termo magia, né? Que foi muito bem colocado ali, é isso, né? É se sentir tudo, é vivenciar isso. Eu acho que para uma criança é um show completo, né? Para uma criança, inclusive, que não tem acesso a diversos desses aspectos de show, de espetáculo que nós temos, é maravilhoso, porque ela está participando, ela está vivenciando aquilo. É um projeto muito bonito, viu? Obrigada, Muito bonito. eu também acho, eu gosto muito, porque eu já vi muito resultado, né? Quando se faz isso com amor, com carinho, dá resultado, sim, gente, dá. Mas fala se eu estou errado, Maria Cristina, que a ideia de que, quando a gente fala sobre literatura, a partir dessa perspectiva, ela vai muito além do suporte livro, né? Ela vai muito além. Claro, lógico, ela vai. Ela pega a alma, ela pega o coração, né? Ela envolve tudo. É a criança integral, né? Toda parte, é todo. É o ser, é o ter, é o fazer, é tudo isso. É incrível, é incrível. Rei, você ouviu aqui a ideia desse projeto que envolve tanto arte, que envolve essa vivência do professor, essa realização artística, mágica dos alunos, de entrar mesmo. Na hora da leitura, eu vou entrar aqui nesse mundo mágico, vou encenar, vamos cantar, vai subir uma música, vai ter a fala. Você, como diretora, acha que faz uma diferença na sua escola um projetinho desse jeito, feito pelo professor com carinho, com muito amor, com a molecadinha ali, pegando o livrinho, conversando sobre? O que que você acha? Você não tem a dúvida. E o que eu gosto muito e falo sempre aqui, né? Porque o projeto ele te leva a planejar. Sim, importante. Nada dá para ser aleatório. Então, quando você tem um projeto, você organiza, você seleciona livros, você tem um objetivo, você tem as expectativas que você quer alcançar. Então, você acaba além, né, de você se envolver muito, porque o professor, eu vejo, né, e a professora lá, os professores se envolvem no negócio, né, faz parte. E óbvio também que é importantíssimo que vocês colocaram de ser, não ser uma coisa só de uma disciplina. Em É projeto é essencial. legal você envolver todo mundo, Todo mundo. arte, educação física, língua portuguesa, Perfeito. matemática, dá para envolver todo mundo.
não é? Não dá para ser uma coisa exclusiva de uma disciplina apenas. Perfeito. E quando você organiza um projeto, ao mesmo tempo você está estudando muito. E quando a gente Sim. fala aqui da formação de professor, que eu bato nessa teclinha, sabe, Maria, o tempo inteiro, faz o professor estudar, rever coisa, revisitar Muito. autores, né, metodologias, a didática, as ferramentas. Eu acho que isso é super, super, super importante. É Cada vez saudável, que né? você organiza um projeto, né, você realmente consegue desenvolver muita coisa, além de óbvio, quem vai ser beneficiado com isso é o aluno, tenha certeza disso, Claro. não é? Mas os envolvidos também acabam, é o que eu falei, se desenvolvendo mais também, compreendendo essa geração, que eu falo, não é a mesma do ano passado, não, me esquece, tá? 2024 já mudou muita coisa, 2023 já ficou para trás. E é legal quando você planeja coisa que você também é obrigado a entender ali o que você quer com essa molecada, que hoje, num clique, tem tudo. É. Então, como que você vai fazer eles realmente se envolverem naquilo, entenderem que aquilo é importante e fazerem parte? É exatamente isso. A metodologia ativa é oferecer a vivência em físico, né? A vivência ali com o corpo, que é algo que até o presente momento, e provavelmente por muito tempo, celular nenhum vai oferecer, né? Que é essa vivência comunal, essa vivência do corpo, esse olhar para quem está do meu lado. Acho que isso é realmente muito mágico e está aqui, ao acesso da sua mão e no bolso, né? Porque o livro, como a gente já falou, ele é esse livro de bolso, né? O projeto Leitura de Bolso está aqui para você dar uma olhadinha. E aí lá vem a Perfeito. Regiane, que eu não vou aguentar. E o cheiro do livro é maravilhoso, né, gente? Eu sou Eu antiga. gosto. Eu tenho leitor de e-book, eu carrego tudo no tablet, eu carrego aqueles Kindle, né, que é o leitor de e-book também, sempre, mas você vê minha sala, tá cheio de livro. Tem livro que eu olho li no digital e falo, um impresso desse aqui vai ser Ai, maravilhoso, hein, gente. em Ai, não. casa. E a gente coloca, porque tem todo esse carinho, né? Tem também tem uma fruição estética no livro também, que uma hora a gente conversa só sobre isso. Perfeito, perfeito. Já está dando o nosso horário final aqui. Deixe-me avisá-la, Maria Cristina Furtado, que está aqui conosco, que nesse momento nós teremos 3 questões para poder finalizar o nosso programa. 3 questões dificílimas, feitas a todos os membros dessa mesa. A primeira é: se você gostou do programa. A segunda é: como nós encontramos você? Tem um jeito de encontrar? Dá para entrar em contato? Você pode ser encontrada? Como a gente faz? E a terceira não é uma pergunta, é uma indicação. Um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa. Pode ser música, livro, poesia, orientações éticas, cabe tudo aqui e eu sei que você trabalha em diversas áreas possíveis. Já indicaram receita, disco, de tudo. Então, tá liberado. E para dar tempo da nossa convidada pensar, Regiane Taveira, você, minha querida, primeira pergunta, se você gostou do programa, o que você achou desse nosso bate-papo? Segunda, onde eu acho a Rê? E terceira pergunta de hoje, um pedacinho seu para ficar conosco. Eu vou rir, né? Porque caiu tudo aqui, o ouvinte tem que saber. E eu já tinha separado tudo, agora estou eu aqui, ó. Procurando. O ouvinte não Procurando. sabe, né? Mas caiu a energia no meio da Caiu a gravação ali na casa da energia. Rê, caiu, voltou. Ela tá Exato. tendo panes técnicas ao longo do programa Exato. hoje. Eu falei até do ouvinte saber, porque se tirarem hoje, né, as imagens da Regiane agoniada, voltando, já vai entender, aconteceu alguma coisa. Tudo bem, faz parte, não é? Eu adorei, gente, falar de leitura. É, a gente poder discutir, ter novas ideias, não é? E acho que a gente volta naquele ponto lá do começo, que às vezes o professor não tem tempo. E quando ele tem algumas dicas, quando ele escuta algo que realmente vai ajudar ali na sala de aula, é tudo. E eu acho que hoje nós conseguimos dar dicas, falar da importância, entender como é importante a gente realmente fazer lá a criançada adorar, gostar de ler, não é? Eu falo até o adorar ler, porque a gente quer que chegue neste nível, não é? Então eu acho que foi tudo, foi uma delícia. Aprendi muito
E eu acho que a gente tinha que continuar. Quando você colocou aí, Kelly, da parte estética do livro, já me veio um monte de ideia na cabeça, olha eu. Não tem como, não é? E eu estou aqui no Arco 43, né, da Editora do Brasil, estou lá no Instagram, no Facebook, e lá no chão da fábrica onde essa mágica precisa acontecer, não é? E a gente tá lá para tentar fazer com que ela aconteça. Só tentar não fazer acontecer mesmo, não é? Porque a gente quer aquela criançada toda lendo, toda, ai, feliz quando pega um livro, Oh, enfim, né? Fazer que nem a gente cheirar o livro, eu acho que fala, Muito legal. Regiane, nesse século, mas eu sim, é verdade, a gente vê assim, não é? E aí não tem como, já falei do livro aqui, Maria, vou indicar, né, para quem tá lá na escola, por favor, Pretinho, meu boneco querido, não é? Conheça a Nininha, oh, não é? É uma delícia, realmente vai dar para usar muito e fazer várias reflexões sobre. Perfeito, perfeito. Rei, obrigado por estar aqui, obrigado É por uma estar aí delícia. enfrentando a tecnologia e suas adversidades e se mantendo de pé e vitoriosa, gravando aqui com a gente, sempre presente, né? Que acabou força, teve dificuldade para entrar. Hoje, Gente, você que está ouvindo a olha, gente, vai ouvir, ó, lisinho, não vai tô nem suando. perceber. Mas aqui rolou algumas pequenas dificuldades, né? Obrigado por estar Ah, aqui com a gente, obrigado pelo cada seu eu. esforço, obrigado por somar tanto assim nessa construção da cultura do amanhã hoje, né? Que é o que a gente está fazendo. Obrigado mesmo, viu, Rê? Obrigada eu. Vamos lá! Maria Cristina Furtado, nossa convidada querida, esta grande autora de um livro que vocês, meus queridos professores, estão aqui presentes, podem ter acesso, dar uma olhadinha, que é o projeto de leitura de bolso, uma experiência mágica por meio da literatura e já começar a fazer esse momento mágico dentro da sua escola ou até colaborar a momentos mágicos que a sua escola provavelmente já realiza. Então, estamos aqui para somar também sempre que possível. Maria Cristina, três perguntas para você. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou desse papo? Segunda, onde a gente te acha? Tem como te achar? E terceiro, uma indicação. com certeza. Olha, adorei estar aqui. Ótimo, parabéns. Que trabalho bonito que vocês estão realizando. Que coisa Legal. boa, né? Essa troca que a gente pode ter, pode passar para o professor e o professor também pode até ter acesso a nós, autores, né? Sim, pode me encontrar? Pode, claro que pode. Né? No Instagram, eu sou mariacristina.furtado, né? Estou lá. No Face é Maria Cristina Furtado, e, fora isso, na própria Editora do Brasil, né? Através da própria Editora do Brasil, tem o meu e-mail também, que é mcristinafurtado@hotmail.com, pode falar comigo, né? Então, assim, tem várias maneiras de me encontrar. Não fico, não, normalmente nas redes sociais eu não faço propaganda, mas quando eu vou às escolas eu coloco lá as fotos, aí eu agradeço e tal, mas é mais nesse sentido. Mas pode sim, com muito prazer, né? E a dica que você me pediu, olha, eu acho que a melhor dica será seguir a Editora do Brasil. Por Perfeito. quê? Ela está nas redes sociais lá e nos dando tantas dicas de livros, né? Livros, por exemplo, os meus estão todos lá, meus 9 livros estão lá, onde pode se fazer através deles um trabalho híbrido, né? Como eu digo, tem a poesia e tem a música, que aí entra na plataforma. E tem de outros tantos também, autores também, que tem de outros trabalhos a serem feitos. Então, está tudo lá, gente. Né? Então, sigam a Editora do Brasil e vão ver, né? Programas da Arco 43. Que coisa boa de estar aqui com vocês. Gostei muito, muito mesmo. Tá bom? E a Editora do Brasil, eu não me sei bem, mas eu acho que é @Editora do Brasil, _oficial. Exatamente. Acho que É acertei. exatamente Tá isso. bom. Perfeito. Maria, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua preocupação, por essa devoção mesmo à experiência que a literatura pode trazer, com mudança de vida mesmo, para muito além da palavra, Opa, para muito além da página, para muito além de diversas coisas, uma experiência de vida.
do que a literatura pode fazer. Acho que isso é incrível e esse apoio para os professores que às vezes não têm acesso, ou para as escolas que às vezes têm dificuldade, ou para as escolas que não têm dificuldade nenhuma, mas que quer fazer um projeto diferente, ter essa experiência mágica por meio da literatura, como você mesmo propõe, é algo muito bacana e que se soma ali às ferramentas do professor, né, para a construção desse mundo melhor, para a construção de uma compreensão maior da diversidade, do mundo que nós temos em volta. Eu acho que isso ele é essencial e é um trabalho realmente humanitário, assim, um trabalho gigante para todos nós. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada. E estou às ordens. Se precisarem de mim para alguma coisa, os professores quiserem entrar em contato comigo, as escolas, estou aqui. Às Show ordens de para bola. vocês. Show de bola, muito obrigado. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o programa, porque conversar sobre literatura é essencial. Eu mesmo, uma hora eu converso aqui, já fiz alguns projetos de leitura, projetos com literatura na escola. Eu e a professora de português que trabalhou comigo no estado, né, a Mônica, nós fizemos vários projetinhos, levei quadrinhos, levei bastante material, fizemos uma geladeira antiga, assim, uma biblioteca que o estudante podia pegar o livro para levar, né, eu desenhei na geladeira, foi muito bacana os processos, mas eu vou falar uma coisa aqui, né? Só um meia-culpa. Eu acho que a gente não tinha estruturado bem o projeto, então ele falhou um pouco na questão da continuidade. Mas olhando aqui esse princípio, meio, fim, objetivo, eu sei que na hora de refazer esse projeto que eu pretendo, eu vou fazer com muito mais força, né? Vou poder utilizar como uma referência para ter muito mais estrutura. Porque a Rê também levantou uma questão que é muito importante aqui, né? Que planejamento faz a diferença na educação. A educação, Faz. a gente na educação a gente consegue se aproveitar do improviso, nós conseguimos abarcar o caos, mas a gente floresce no planejamento. É no planejamento que a gente floresce, que nós entendemos para onde vamos, que nós entendemos o porquê, né? Ah, então não dá para fazer educação de tudo quanto é jeito. O ser humano está fazendo educação desde sempre, mas uma educação efetiva, ela passa por planejamento, formação, passa por materiais de apoio geniais e fantásticos como esse, como o projeto Leitura de Bolso, passa por toda essa base, né? Que ela é importante. Afinal, cultura é isso. É a gente sendo sustentado nas costas de todos os outros que vieram juntos, né? Pelos ombros dos gigantes que vieram atrás de nós. Então, é sempre importante ter essa visão. Então, amei o papo. Acho que ele é essencial e sei que em várias escolas, em vários locais, ele pode fazer uma diferença que ela é substancial para a comunidade, sabe? Assim, é algo real. O poder da literatura, gente, é uma coisa fantástica. E quem quiser me encontrar por aí, @Marcos Keller na maioria dos lugares. Eu fiz o TikTok, que eu disse, não, programas anteriores que ia ter, já tem coisa de filosofia lá, deve ter uns 2 ou 3 videozinhos, mas eu não sei minha arroba, então aguardem o próximo programa para me encontrar por lá. Mas procurar por Marcos Keller, filosofia, o professor, deve cair em mim de alguma forma. Se não cair, aguarde o próximo programa, que no próximo eu falo arroba certinho. Mas tá lá, discutindo filosofia, conversando um pouco com a galera, essa é a ideia. No mais, é Marcos Keller na maioria dos lugares, Cobb Keller lá no Instagram. Instagram pessoal, de vez em quando falamos de educação, mas também tem o gatinho, tem o que eu estou fazendo, tem conversa com o pessoal, tem de tudo por lá também. E a minha indicação, já que Maria Cristina indicou aqui também várias das possibilidades da Editora do Brasil, inclusive seguir a Editora do Brasil nas redes sociais, eu quero indicar os livros da Maria Cristina. Porque tá lá o Viva a Liberdade, o projeto de leitura de bolso, tá lá o Flor de Maio, tá a Fábrica Mágica, tá a Revolta das Águas, que esse eu já tinha lido, eu tinha lido a Revolta das Águas e tinha lido o Pretinho, por indicação da Regiane em um outro momento, inclusive, viu? O Criança Diz Cada Coisa é da Maísa, então tá indicado também, porque eu li aqui junto. E tem também da Maria Cristina, O Guardião das Florestas. Tem assuntos aqui, gente, que nós vamos precisar conversar muito com os nossos estudantes. Dado as mudanças climáticas, dadas as responsabilidades sociais que nós temos, tem assuntos aqui que nós precisamos explicar, nós precisamos dar vazão para os nossos estudantes. Nós temos o Rei Leão Careca e a Grande Campeã também, tá tudo lá na loja da Editora do Brasil. Se você for lá na Editora do Brasil, vai no Google, Editora do Brasil Literatura, já vai cair na página, digitou Maria Cristina Furtado, você encontra toda a categoria ali de livros que ela é a autora. Então, tá indicado para todos vocês. Ah, Maria já falou e eu vou repetir. Sigam a Editora do Brasil nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no meio educacional.
Lá tem acesso à primeira mão a todos os produtos, serviços, tudo que a editora oferece para facilitar a nossa vida como professor, para nos ajudar no processo da educação. E, além de tudo, você sabe lá, de maneira fresquinha, imediata, quando um novo programa do Arco 43 entra no ar. No Instagram, estamos como @editora do Brasil _oficial. Segue a gente lá. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.